Pessoal, primeiro ano, um abraço, espero que todos estejam bem. Mais um videozinho aí sobre as leis de Newton e agora a terceira lei, né? Terceira lei de Newton. Passamos lá pela inércia, corpo parado, equilíbrio estático ou equilíbrio dinâmico. Passamos pela segunda lei, corpo acelerando por uma força aplicada a ele. Chegamos à terceira lei, que estuda justamente o momento em que a força é aplicada. As forças aparecem aos pares, quer dizer, não é à toa que o nome da lei já diz. Eu provoco uma ação e no momento que eu aplico no corpo essa força, então é essa ação que vai aparecer. Tá? A ação que essa força faz no corpo. O corpo assim devolve, em contrapartida, com uma força chamada reação. Quais são as características dessas duas forças ou par de força trocada? Para que seja realmente ação e reação. Em primeiro lugar, elas têm que ter a mesma origem, né? A mesma natureza, origem, como você quiser compreender, ou seja, se ela for de contato, a outra tem que ser de contato, se ela for de campo, a outra tem que ser de campo. Ela tem que ser opostas, uma à outra. Elas têm que ser aplicadas em corpos diferentes. Então está aqui o carrinho e o meu dedinho. Quando eu faço o carro se movimentar com aplicada a força, isso significa que eu aplico a ação no carrinho e sinto o carrinho no meu dedo. Porque o carrinho devolve essa força ao meu dedo. Forças opostas. E elas não se anulam, por quê? São aplicadas a corpos diferentes. Tá? Então, nesse momento, eu tenho aí um par de ação-reação. Quem acontece primeiro? Geralmente a gente pega a situação, alguém pergunta: quem acontece primeiro, ação ou reação? As duas acontecem ao mesmo momento. Tá? Eu poderia então inverter reação, ação. Literalmente não seria legal, né? Mas não tem como eu dizer que a ação vem primeiro do que a reação. No mesmo momento as duas estarão acontecendo, ok? É necessário prestar bastante atenção, porque os exercícios, alguns são bolados, e o aluno tem que entender todas as características. Se não houver todas as características do par, você não pode considerar ação e reação. Olha, observe, vou apertar uma mão na outra. Seria ação e reação? Não. Eu já mato por uma das características, né? Mão e mão, mesmo corpo. Então, já não vou discutir outras características. Não é um par de ação e reação. Agora, se eu aperto a mesa, então eu faço ação na mesa, a mesa devolve uma reação. Eu sinto a mesa, né? A devolução da força. Elas terão a mesma quantidade, a mesma direção, sentidos opostos e aplicadas a corpos diferentes. Esta é, né, a descrição da terceira lei de Newton. Né? Então a gente tem aí exemplos, né, dessa aplicação. Tá? As viagens espaciais, um foguete expelindo os gases, né, e mandando ele para frente. Tá? Então a gente tem passarinho voando, batendo as asas, né, trocando forças aí com a resistência do ar. Enfim, nós teremos exemplos à sua volta, a todo momento acontecendo ação e reação. Fica atento, é marcante as características, né? O exercício é cobrado de você pelas características que apresentam o par de força. Primeiro, a gente saber classificar. Esse par de força é ação, reação? Só as características é que vão dizer. Então, novamente, volto a frisar. Para que seja um par de força entre dois corpos, trocando força, e é claro, já disse, dois corpos diferentes, as forças têm que estarem na mesma direção, sentidos opostos, mesmo módulo. Módulo quer dizer quantidade, intensidade, ok? E mesma natureza. Se eu entrar em contato com outro corpo entra em contato comigo. Porque eu tenho força de campo, observe, né? Que a gente vai falar no próximo vídeo. Fala aí especialmente dessa força que acontece chamada peso, força-peso. Tá? Carrinho parado, estado inercial em relação à minha mão, repouso, força resultante zero, aqui, legalzão. Mas se eu soltar o carrinho, vai permanecer parado? Não, professor, não vai. Tá? Ele é puxado para baixo. Há então uma troca de forças. Quer dizer, eu vou ter aqui o peso. Mas isso é assunto para a próxima aula, que a gente vai estar discutindo o que está acontecendo.
essa força gravitacional chamada força-peso. Valeu, pessoal! Edmilson Esclarece, canal da Física, Carlos Castilho, um abraço. Fiquem em casa, estou na escola, observaram, mas sozinho, tá? Laboratório, sozinho. Se puder, fique em casa. Valeu, um abraço.